Ah, Olá, bom dia a todos e a todas. O meu nome é José Favila e, como consultor da Juta Castanhal, eu gostaria de agradecer a presença online de todos que estão prestigiando esse evento. Um bom dia também, né, para a nossa amiga Bia, que está no bastidor, a Beatriz Pimentel, que está lá organizando e dando todo o suporte para que a gente possa ter um evento assim maravilhoso relacionado a essa sustentabilidade. Para aqueles que não me conhecem, a minha formação é na área técnica, né? Sou formado em tecnologia têxtil pela Escola Senai e a minha graduação em Ciências Econômicas pela PUC de São Paulo e pós-graduado na SPM também de São Paulo e mestre na área de Ciências de Moda e Têxtil da USP-ITH. A minha carreira vem de longa data na área de desenvolvimento e produto e tenho sustentabilidade recentemente, vamos dizer, pelo menos nos últimos 10 anos, como meu propósito pessoal e profissional. E aqui eu acho que eu queria plagiar minha amiga já Agustini, que daqui a pouco eu vou apresentar, dizendo que de algum tempo para cá eu comecei a ficar paralisado. De tanto tempo militando no texto, e encontrar tantas coisas que estão acontecendo e que a gente às vezes não tem muito como agir. Então, é um privilégio para mim estar nesse evento com vocês. Antes de mais nada, eu também gostaria de agradecer o espaço que está sendo fornecido pela Juta Castanhal, para a gente poder conversar um pouco e refletir sobre sustentabilidade em uma ótica reversa, que é aquilo que a gente vai falar um pouquinho mais à frente nesse evento. A gente sempre olha da produção para o consumidor e a gente vamos tentar olhar um pouquinho de trás para frente, né? Falando um pouco do upcycling lá e voltando para o ponto de origem, porque quando a gente milita no texto, a colocação que se faz quando a gente recebe os designs, qual é? Eu gostaria de fazer uma coleção sustentável e ecológica. O que você tem para me apresentar? E a hora que a gente vê o histórico disso, vamos dizer, desde os anos 70, e eu coloco 70 porque 71, 72, por ali, foi quando se começou a ter Greenpeace, se começou a ter essa colocação, vamos dizer, dentro do contexto mundial de sustentabilidade e a produção em conjunto, nós estamos falando em 50 anos. E 50 anos nós estamos discutindo basicamente as mesmas coisas. Então, isso é algo que realmente, como a Agostina falou, às vezes me deixou paralisado, e essa foi a escolha. Bom, mas sem muitas delongas, eu acho que o holofote aqui são para as minhas amigas, a Flávia Amadeu e a Agostina Comas, essas que eu considero designers guerreiras, porque quando a gente começa a falar de sustentabilidade no marketing, vem uma palavrinha acompanhada que se chama a gente fazer escala disso. E, às vezes, essa escala passa por algo que é experimentação. E nem sempre isso dá o volume necessário que, vamos dizer, hoje o mundo moderno está exigindo de nós profissionais na área têxtil. Então, acho que é essa grande reflexão que a gente vai começar aqui. O nosso tema vai ser moda e economia circular, a gente vai falar sobre tudo isso. Juta e borracha amazônica, a amazônica já começa até a arrepiar quando a gente começa a falar, né, dessa coisa, dessa magia toda, em um processo de upcycling, que está dentro da economia circular. Então, antes de mais nada, a palavra para a Flávia, depois com a Agostina, para que se apresentem, e depois, no final da apresentação da Agostina, tem um pequeno teaser para a gente começar esse bate-papo. Obrigado a todos, um bom evento. Obrigada, Favila, muito obrigada. Obrigada, Castanhal, né? É sempre um prazer, assim, estar aqui no Inspira, já é a minha terceira participação no Inspira, dessa vez com a Amadeu, que é a minha agência de materiais e design ecotecnológicos, né? Focada né, em desenvolvimentos, pesquisa, materiais para empresas, e eu também tenho a marca Flávia Amadeu, que são os meus produtos de assinatura, né, com a borracha da Amazônia. Então, venho nessa caminhada com materiais sustentáveis há uns 20 anos, com borrachas amazônicas há 17 anos, fazendo agora esse aniversário agora em fevereiro de 17 anos de pesquisa. Trabalho com comunidades na floresta, pesquisa com laboratórios, né, colaborativos dentro da universidade, né, e eu sou doutora também em moda sustentável pelo London College of Fashion. Então, tem uma bagagem, assim, bem extensa nessa área, né.
Acho que é isso. Muito obrigada, Castanhal, né? Uma sinergia, né, que foi o nome do nosso desfile com a Comas, agora no último Brasil Eco Fashion Week, nós colocamos o nome Sinergia e a Castanhal foi uma das patrocinadoras. E é uma sinergia amazônica. Nós não, o convite para o patrocínio foi apenas com aquelas empresas que realmente tinham uma sinergia, e a sinergia com a Castanhal é realmente a amazônica, é gigante, então por isso a gente continua isso foi só o começo, né, de uma grande colaboração. Então agora eu vou passar a palavra para a Agus, e aí a gente continua o bate-papo. Obrigada. Oi a todos, obrigado pela presença, obrigada Castanhal pelo convite, Favila por topar ter esse momento com a gente, Flávia, minha grande parceira, amiga, né? A gente teve uma descoberta de amizade nesse processo, muito legal, que realmente não teria feito sentido fazer um desfile nesse momento de pandemia sozinha, para nenhuma das duas, né? Então, essa união foi fundamental. E, bom, obrigado, Inspira. Eu sou de casa, porque eu já fui consultora do Inspira, já estive do outro lado, desenvolvendo materiais com as empresas, né, da indústria calçadista, fazendo parte da equipe do fantástico, maravilhoso Walter Rodrigues, que sou super fã, mestre. E agora eu estou do lado de cá, como também expositora, tanto a Flávia também, a gente aproveita para convidar vocês para o nosso stand. Eu estou apresentando meus serviços de upcycling, né, de redesign, de transformação de estoques, capacitações, mentorias, enfim, muito conectado com o que o Favila comentou antes, relacionado com essa, digamos, não vou chamar de obsessão, mas não deixa de ser, de escalar, né, o upcycling, de sistematizar a produção a partir de resíduos, né? Então, esse toque, né, de tudo que pensar, não, o que pode estar sobrando, não, então vamos pensar algo com isso, que também veio muito nesse trabalho, na conexão com a Castanhal, que, como a Flávia já falou, foi nosso patrocinador, foi o primeiro que abraçou o nosso projeto juntas, né? Foi uma conversa com a querida Bia, que também eu conheço ela da época do Inspira Mais, porque ela trabalhava lá também, então ela também é de casa, eu vou, como as coisas vão também se misturando. E a Bia acabava de entrar na Castanhal e ela queria muito trazer essa conexão com a moda, né? A Castanhal está muito nesse exercício que acho que é fundamental por todas as características da fibra do material. E a gente começou em março uma conversa para fazer alguma coisa juntos para o desfile. E finalmente a gente acabou trabalhando com as sacas de café com upcycling, né? Que foi aí que eu perguntei, Bia, vocês não têm sacas de café? Já pensando o que acontece com a saca depois que não usa, né? Enfim, agora, depois a gente vai contar um pouco mais. Eu vou soltar aqui um pequeno teaser, que é o teaser do nosso desfile, o que abre, para a gente ter aí são alguns segundos, para a gente ter um kick-off para o nosso bate-papo. Agora, para vocês entenderem mais o que é tudo isso que a gente está falando, essa sinergia amazônica. Eu trabalho desde a pesquisa com borracha nativa da floresta amazônica, até ensinar comunidades na floresta, desenvolver diversos projetos. A gente ressignifica roupas, depois a gente também produz, buscamos sistematizar e escalar a produção. A gente está trabalhando então para o desfile em colaboração com a Flávia Amadeu. Essa união com a Agus veio como uma luva e a gente está conseguindo criar novos sistemas para vestimenta. Isso está sendo muito, muito legal. É isso.
A gente está hoje lançando também uma surpresa para vocês, que é o making of completo, né? Já está nas nossas páginas do Inspira, no YouTube, making of completo do desfile, e também lá tem o vídeo do desfile do Brasil Eco Fashion Week. Bom, Flávia e Agostini, vamos começar a olhar um pouquinho sobre um outro aspecto, tudo isso, como a gente conversou, né? Tudo é maravilhoso, e vale lembrar que os pilares que nós temos, vamos dizer, dentro desse projeto que vocês estão trabalhando, basicamente a gente está mencionando aqui sustentabilidade, nós estamos mencionando a Amazônia, e toda vez que a gente fala Amazônia a gente se arrepia, né? E vamos ver um pouco do porquê. Uhum. A gente está falando de upcycling, que vamos ver como é que funciona. E quando a gente fala em Amazônia, a gente lembra também de um quarto pilar que está dentro do projeto de vocês, que é extremamente importante, que são as famílias ribeirinhas. Sem isso, com certeza, nós não temos um projeto completo, porque tudo que nós estamos falando de sustentabilidade, quando a gente olha as ODS, nós estamos falando de inclusão, nós estamos falando de clima. Bom, resumo, quando nós estamos do outro lado, que é o meu caso, e a gente está do lado do chão de fábrica, sempre vem a pergunta, né? Aquela designer que chega e fala, escuta, gostaria de fazer uma coleção ecológica, sustentável, etc. O que você tem aí para me oferecer? E a gente percebe que nem sempre isso está disponível para aquilo que se quer criar, e daí é que vem um pouco essa coisa dessa experimentação. Então, eu queria deixar muito claro que dentro da minha trajetória têxtil, atendendo, né, pessoas e profissionais como vocês, a dificuldade sempre foi encontrar essas soluções em escala e que fosse equitativo e que fosse economicamente viável e que fosse também escalável. Então, quando a gente olha a sustentabilidade, a gente começa a ver que ela é unidimensional, ela envolve planeta, ecologia, demografia, cultura social, política, institucional, economia. Bom, resumo, vários profissionais, não é só do têxtil, porque a gente está dependendo de muitas outras pessoas, então a gente chama isso de multidisciplinar, principalmente quando a gente está na academia, coletivo, e eu diria uma outra palavra que eu vou colocar por conta própria que eu tenho notado, urgência. A gente só tem mais, basicamente, 9 anos para tentar atender aquilo que a Agenda 2030 da ONU está nos colocando. Então, se a gente começar a olhar o que nós vamos se propor a fazer, eu estou tentando passar a ponto de vista de um narrador, e não de um estudioso ou coisas do tipo, porque eu acho que seria muita prepotência. Então, são perguntas que eu me faço no dia a dia, como atender melhor os clientes, como fazer, como desenvolver, e talvez dar uma contribuição pessoal. Então, nesse título, vamos dizer, moda e economia circular, eu vou deixar a moda para as nossas duas designers guerreiras falar um pouco daqui a pouco, né, no andar aqui do nosso evento. Vamos falar de economia circular, juta e borracha amazônica em processo de upcycling. Vamos começar pelo upcycling, que é uma visão de trás para frente. Up para cima, né? Então, é pegar materiais que estão disponíveis e que eventualmente iriam para o lixo, muitas vezes. Esse lixo, como diz a minha amiga Agostini, misturado, que muitas pessoas colocam isso tudo num pacote só e vai para separar isso. A gente acha que é bonito fazer, mas na hora que a gente visita um ponto de reciclagem, etc., a gente começa a ter noção do que é que nós estamos fazendo, como coletividade. Então, o processo de upcycling diz o seguinte, eu tenho um material que foi criado pela natureza, ou até pelo próprio homem, porque a gente tem dois grandes aspectos, um aspecto técnico, um aspecto natural. O natural, geralmente, nós estamos falando muito em fotossíntese, que é a criação, né, das fibras, principalmente no caso de juta. Mas você aproveitar esse material, assim, do estado como ele está, e recriar isso, e fazer de uma forma que tenha um valor agregado justo e tão bom quanto aquilo que foi criado originalmente, é o grande desafio. Porque se a gente não conseguir fazer nesse nível de valor, nós estamos não fazendo um upcycling, nós estamos falando em downcycling. Quer dizer, a gente tem uma matéria-prima que custa muito para ser produzido, e esse custar significa custar água, custar meio ambiente, custar ar poluído, etc., e a partir daí, quando a gente vai voltar para o sistema e faz um produto, vamos dizer, que não tem um certo valor para cobrir determinada necessidade, a gente não está indo para um lado upcycling, sim downcycling. Bom, visto por esse panorama, como é que surgiu essa história? Surgiu da economia circular. E aí a gente poderia perguntar, mas por que economia circular?
E quando a gente começa a olhar o histórico, e eu falei para vocês lá por volta dos anos 70, a gente começou a produzir por um processo linear, que a gente chama de economia linear. O que é isso? A gente vai na natureza, né? Quer dizer, a gente está falando hoje até num contexto do antropoceno, quer dizer, o homem no centro das coisas. Eu vou na natureza, recolho o que me interessa, que vai satisfazer as minhas necessidades, a gente comercializa isso e depois descartamos. Isso tem um limite e tem um fim, e esse fim são recursos, são energia. Se a gente olhar as leis da termodinâmica, a gente vai ver que a gente não vai criar energia, ela só vai se modificar, né, de condição. E ela sempre está numa única direção, do disponível para o indisponível. E aí se começa a trabalhar lá por volta de 97, todo esse cenário, isso foi em Kyoto, né, naquele acordo que teve, falar, escuta, a gente está colocando, né, nós como coletividade, vamos dizer, global, nós estamos colocando muita coisa no meio ambiente. E vamos tentar dar um jeito, a gente precisa estar dentro daqueles 2 graus, porque senão a coisa vai complicar. E quando a gente começa a olhar Kyoto, nós estamos falando em 1997, por aí, vamos dizer, vamos arredondar para o ano 2000, ou seja, entre começar a falar sustentabilidade e acontecer Kyoto, nós estamos falando perto de 30 anos. Bom, essa coisa foi caminhando, ano 2000 entrou o fast fashion, 2004 veio uma coisinha que começou a mudar muito isso, que foi as redes sociais, com a introdução do Facebook, 2012 começou a vir um pouco alguma coisa que vocês já começam a ouvir falar de indústria 4.0, mas teve 2 eventos interessantíssimos que aconteceram, um em 2011 e um em 2013. O primeiro deles foi a campanha Detox do Greenpeace, né, que começou a falar, olha quanta coisa ruim nós estamos colocando na roupa. E começaram a fazer isso nos descartes dos rios. Isso começou a chamar atenção. E aqui teve uma mudança do Greenpeace dos anos 70 para os anos 2000, que foi não começar a olhar as instituições, mas começar a olhar os produtores. A partir daí, em 2013, nós tivemos aquela catástrofe, né, do Rana Plaza, que culminou no Fashion Revolution. Em 2015, se sentou novamente, né, em Paris e falou, escuta, a coisa está feia, precisamos mudar, e precisamos mudar como país. E aí é que começou toda a história, a partir de 2020, na COP agora 25, que a gente começou a falar, escuta, até 2030 nós estamos falando em 10 anos e a gente precisa realmente reduzir isso, e aí, em 2015, entraram-se as ODS. Esse é o contexto. ODS, nós estamos falando de clima, inclusão social, nós estamos falando de 17 grandes pontos que eu acho que a maioria aqui já ouviu falar, e isso está, vamos dizer, bem colocado em termos de internet. Então, esse é o histórico. E aí, dentro desse contexto da economia linear, em 2017, nós tivemos, né, a nossa Ellen MacArthur, que disse o seguinte, olha, 73% das roupas que nós estamos produzindo são incineradas ou descartadas no lixo. Agostini, esse foi o número que me paralisou. Na hora que você olha e fala, não acredito nesse número. E nós estamos falando em algo como 100 bilhões, basicamente, hoje, de têxtil. Dentro desses 100 bilhões de têxtil anuais, nós estamos falando que metade disso, 50%, está no nosso vestuário. E já de cara, nós estamos falando que 12% disso já está indo para o lixo, que são os resíduos que saem dos cortes, etc. E que 2% que entra nesse sistema é reciclado. Então, dá para entender por que veio a economia circular. Se a gente continuar nesse ritmo, o que vai acontecer se eu tenho energia finita e tenho tudo finito? A coisa vai ficar realmente muito difícil de você atender as necessidades da geração futura. E aí vem, vamos dizer, a grande definição de sustentabilidade, satisfazer as nossas necessidades e as necessidades das gerações futuras. Bom, dentro desse cenário, nós temos Juta, né? Puxa, o que tem a ver Juta dentro desse contexto todo? Primeiro, obviamente que a preocupação da Juta era tentar fazer, e a Juta ia acompanhar, fazer alguma coisa que tivesse esse upcycling dentro dessa economia circular. Porque você tem, mesmo que você tenha um produto que é natural, o fato de você estar jogando isso, ou descartando isso, mesmo que ele seja biocompostado, é uma energia que está ali que poderia reaproveitar. E eu acho que esse é o trabalho que vocês estão se propondo aqui. Mas vamos falar um pouquinho de Juta? Uma fibra. Tudo que a gente queria no têxtil está na Juta. É uma fibra milenar. Estamos falando algo perto aí de 2000 a.C., quando se descobriu isso. No Brasil, ela chegou em 1900, 1920, mas só foi por volta de 34, 35 que se começou a utilizar isso, principalmente em sacarias, e hoje até
um grande ponto da juta pelas suas qualidades e toda a sua benesse em relação aos produtos naturais, está em sacarias de café gourmet, etc., moda, calçado, tem uma infinidade de usos para essa juta. E o que é mais importante, as ODS, o ano passado, foi em 2019, ela começou a colocar que essas fibras que são dessas determinadas regiões e já são conhecidas como juta e outras, elas fazem parte desse contexto das famílias ribeirinhas e que isso faz parte, vamos dizer, de você não ter a erradicação tão forte de pobreza nessas regiões. Então, isso é um ponto em que a própria ONU está colocando como ponto importante de fazer o resgate. Mas vamos lá. Juta é natural, é sustentável, preserva a floresta, é biodegradável, é compostável, não precisa irrigar, porque você está trabalhando com ciclos hidrológicos da Amazônia, quer dizer, quando tem enchente, isso aqui vai lá, você vai fazer a plantação nesses períodos, então essa irrigação ela não é necessária, você tem uma fibra que é orgânica, isenta de agrotóxicos, utiliza fertilizante natural, por causa, vamos dizer, da alimentação, e trabalha com famílias ribeirinhas, é tudo que a gente quer no têxtil. E por que não migrar isso para outros usos, como moda ou vestuário, dentro da forma como a gente pode fazer, porque a juta, você não vai lá na natureza mudá-la, você tem que se adaptar àquilo que a natureza está te oferecendo. Então, acho que esse é o grande contexto. Voltando um pouquinho e falando, vamos dizer, nas COP, em 2015 e 2019, a gente começou a falar em indústria 4.0, mas a gente começou a falar em duas coisas que são extremamente importantes. Emergência climática e colapso ambiental, que é o que a gente está começando a viver. E isso faz parte de qualquer um que queira pensar em sustentabilidade têxtil no universo global de hoje. E aqui a gente começa a ver que o designer é uma figura extremamente importante para fazer este elo entre essa criação, as necessidades que nós temos e fazer isso de uma forma sincronizada com todo esse contexto ambiental. Bom, quando a gente começa, então, a falar nessa emergência climática, a gente lembra de Amazônia, né? Todo mundo fica apavorado quando se fala na Amazônia, quando se fala que está se desmatando e coisas do tipo. Eu falar sobre isso como alguém olhando de fora como narrador e não como um cientista, como a gente tem muitos que são estudiosos disso há anos, que dedicam a vida inteira a isso, vou colocar algumas coisas que me chocaram, como, por exemplo, os rios voadores que você tem na Amazônia, onde esses rios é do tamanho, vamos dizer, de um rio Amazonas, que está em cima, e que isso vem batendo na Cordilheira dos Andes e desce para o Sudeste. E, de repente, se eu estou desmatando, o que está acontecendo? Você está mudando todo esse contexto em função desse tipo de comportamento que é o natural, que é o bio. Isso traz também, dentro da Amazônia, esse contexto desse clima, que essa responsabilidade, entre aspas, ou esse serviço, como está sendo colocado pelos cientistas, e a gente tem que preservar isso. E aqui eu vou dar meu testemunho pessoal. O que eu tento fazer, na realidade, eu faço parte de 1% do planeta. Com certeza, 1% do faturamento eu estou comprando árvores para fazer replantio, ou na Mata Atlântica, ou na Amazônia. Porque eu me sinto culpado por uma série de coisas, porque a minha geração está dentro disso. Então, isso é um ponto muito pessoal. E essa Agenda 2030 é algo que, às vezes, eu estou achando que está muito perto e que a gente tem que correr mais do que a gente está. E a Amazônia também me traz um outro ponto, que são os indígenas, e que tem um nome muito legal, que começa a fazer parte do meu contexto de um tempo para cá, que se chama o bem viver. O bem viver, na realidade, é você estar em harmonia com aquilo que você está fazendo, com o meio ambiente, com todas essas coisas. Bem viver é diferente de viver bem, e é diferente de se dar bem na vida. Se dar bem na vida é aquele jeitinho que se dá, conta metade da história, né? Faz o que se chama de greenwashing, né? Olha, eu tenho aqui um produto que é, sei lá, XYZ, ou reciclado, ou coisa do tipo, mas não vê o que está por trás, que foi deteriorado ao longo do tempo. Então, eu acho que esse é o ponto em que nós estamos hoje. E água passa a ser extremamente importante, porque nós temos mais ou menos aí 3 a 4% de água potável no mundo. O resto você está em outros lugares, como o mar, etc. Mas eu posso pegar e fazer dessalinização, coisa do perfeito que você pode. Nós somos privilegiados aqui no Brasil, porque 12% dessa água potável do mundo está aqui. E desses 12%, 80% está na região norte. E o resto, oi, alguém?
Alô? Alguém acho que está com o microfone aberto, por favor. Então, e essa água é extremamente importante quando a gente começa a pensar nessa magia que é a Amazônia, nesses rios voadores, nessa floresta toda, na biodiversidade que a gente tem lá e o que a gente tem que aprender. E como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa de muitas Flávias e muitas Agustinas para tentar ir lá e conversar com essas pessoas e trabalhar com esse pessoal ribeirinho. E aí nós temos que pensar numa Castanhal que tem que começar a pensar que toda essa embalagem que nós estamos falando tem que ser rastreada, porque você não sabe como foi feito, de que forma foi feito. Então, tudo isso faz parte de um novo contexto interativo, interconectado, experimental, colaborativo e urgente. Eu acho que, dito isso, eu acho que agora, Agostinho, você poderia pegar a palavra, começar a falar um pouquinho do teu trabalho e a Flávia completar e para tentar fechar essa história de um ponto de vista prático, de um ponto de vista de dizer o seguinte, escuta, somos um coletivo, precisamos mudar, a gente tem um Brasil privilegiado e esse privilegiado é muito mais do que a gente imagina. Quando a gente fala que tem uma poluição têxtil generalizada, isso é mundo. Sabe quanto é o Brasil têxtil no mundo? Nós não estamos falando menos do que 2%. Então, todo esse auê que estamos falando, de poluição, talvez a gente está falando de 1,5% a 2% que é Brasil. Tudo bem que é muita coisa e deveria ser zero, mas a gente tem que começar a colocar as informações nos devidos lugares. A gente tem que correr sim, mas a gente também não pode deixar de pensar que nós não estamos fazendo tudo aquilo que o mundo está fazendo. Então, eu acho que isso, para fechar minha fala, é a nossa grande oportunidade como profissionais da área têxtil de fazer a diferença e deixar para as próximas gerações, que no meu caso, acho que vocês estão vendo aqui, que já tem alguns anos de janela, deixar para os meus filhos, para as minhas filhas, né? E, obviamente, deixar o mundo melhor, porque, com certeza, o nosso ciclo é muito curto. Eu acho que não vale a pena se dar bem. Eu acho que o legal é a gente pensar em viver de uma maneira, né, benéfica para todos nós e para o planeta e para a nossa família. Então, é isso. Pau na máquina, minha amiga Agostina, agora é contigo. Eu vou fazer um gancho do começo da sua fala do upcycling, quando você falou dos números, né, que te chocaram da Ellen MacArthur, porque foi exatamente o que me chocou e me levou a começar a trabalhar dessa forma, né, com upcycling em 2008. Eu era estilista no mercado convencional, e começando a ver quantas peças sobravam, né? Eu trabalhava numa marca, então lançou coleção, vendeu um volume, sobrou, foi para liquidação, sobrou mais um pouco. Eu trabalhava numa marca pequena, mas eu via os dados, que mais ou menos 75% ia para liquidação e uns 5% era sobra, né? Na hora que eu comecei a transformar isso em números, né? Números brasileiros, eu estava chegada no Brasil há poucos anos, naquela época, e eu venho do Uruguai, que é um país pequeno, que tudo é em miles, e aqui é tudo em milhões, bilhões e trilhões, então eu fico fascinada com 0, 0, 0, 0, tudo é zero, tudo é grande. Aí eu fui na BIT para entender, e eu descobri que aproximadamente por ano, no Brasil, do que é confeccionado no Brasil, sobra nessa operação Sistema Varejo umas 280 milhões de peças de roupa prontas, né? Roupas que não têm defeito, que foram para o varejo e não venderam por algum motivo. E foi muito esse choque, né, que me levou a falar, bom, isso aqui é um material, né? Então aí vem muito o que você falou sobre a experimentação, né, que teve muito forte no nosso projeto no desfile. A Flávia e eu temos uma forma muito similar de trabalhar, né? Uma forma muito empírica de criar em cima do corpo e com os materiais, né? A Flávia com as borrachas e esses materiais ecotecnológicos que ela desenvolve com vários parceiros, e eu muito com essas roupas e esses resíduos, né? Então, esse trabalho meu começou experimentando como vestir as roupas de diferentes formas, e a partir dessa experimentação, encontrando novas tipologias
E a partir daí começou a vir, bom, beleza, a gente está criando, mas e como que a gente vai produzir isso? Né? Como vamos fazer a roupa com a roupa? Porque eu já tinha feito na faculdade projetos de criar com a roupa e depois fazer a modelagem e cortar com tecido. Né? Tinha feito até aqui no Brasil, com o Jun Nakao e a Fernanda Yamamoto, um projeto para uma tecelagem desse tipo, assim, de criar com a roupa, depois fazer com tecido, mas como usar a própria roupa como material, né? E foi muito nosso desafio no nosso desfile em colaboração, que a gente se enfrentou com as sacas de café, né? Que foi o nosso material, tá? Vamos criar com as sacas, vamos fazer upcycling com a saca que está pronta. E aí veio também uma questão que para mim é muito importante, que está muito ligada com o upcycling também, que é o desperdício zero, né? Que também é uma característica bem forte do trabalho da Flávia. Então, a nossa sinergia está conectada por vários pontos, sempre muito desde esse lugar do criativo, né? Que somos duas designers, a gente se encontrou muito ali. Então, a gente conseguiu desenvolver peças, né? A gente fez uma capa, depois convido vocês para assistirem o nosso desfile, tanto no stand da Flávia, do Inspira. Eu vou colocar aqui no chat o link da Flávia e do meu, enquanto a Flávia estiver falando, e nos nossos canais de YouTube, o desfile, onde vocês vão poder ver esses produtos, e o making off também, onde vão poder ver esse processo todo. Então, a gente partiu muito de falar, bom, como que a gente trabalha com essa saca inteira, né? Sem desperdício e aproveitando as características originais dela, né? Que o meu recorte com upcycling, ele é muito desde esse lugar. A gente trabalha a partir de material que ele é irregular e a gente precisa achar um padrão dentro dessa irregularidade para poder sistematizar e escalar. Porque com volumes no porte que o Favila comentou com vocês e que eu comentei, a gente tem que sistematizar, a gente precisa conseguir trabalhar em escala, e essa escala, ela é uma escala diferente. Nesse tipo de projeto de upcycling, de desperdício zero, que são projetos muito disruptivos, né, para o sistema convencional de produção, a gente precisa trabalhar em sinergia e no colaborativo, né? Então, eu gosto de pensar numa escala horizontal, onde as equipes trabalham juntas em todos os processos do trabalho. Então, não tem aquela coisa, né? O estilista, né? O Deus maravilhoso, e embaixo todas essas little hands, né? Pequenas mãos, como funciona essa indústria convencional. Somos todos trabalhando juntos e o processo criativo, ele se dá em todas as fases. Na fase de modelagem, na fase de corte, na fase de costura. Porque a gente parte da premissa de resolver um problema que é esse resíduo. E os desafios e resoluções de design, elas se dão em todo esse processo. Então, a gente precisa sim conseguir uma escala, mas é uma escala que ela é diferente. Ela não é uma escala onde uma pessoa executa uma operação, repete e só sabe fazer isso. Ela é uma escala onde as pessoas envolvidas no processo estão sabendo de tudo o que está acontecendo. Né? E acho que é um gancho agora bom para passar a palavra para a Flávia, porque é uma forma de trabalhar que tem muito a ver com a simbiose que acontece na natureza, né? E o jeito que essas famílias ribeirinhas que a Flávia trabalha, que a Castanhal trabalha, né, na floresta amazônica, que cuidam de todo esse processo, né, e do plantio, e que elas veem como esse trabalho delas, tanto na extração da borracha, no caso da Flávia, quanto no processo da juta, no caso da Castanhal, como o trabalho delas também otimiza e melhora e preserva essa floresta, e elas conseguem ter essa simbiose e esse trabalho em equipe, né, que é o que a gente precisa conseguir, tanto com as pessoas, quanto com os materiais, né, citando aqui o Braungart McDonald, que são, assim, referências bem importantes nessa questão do design circular, né, do upcycling, que é esse ciclo técnico, né? Como aproveitar todos os materiais que já existem e manter eles vivos e ciclando, né? Então, como a gente trabalha em equipe, em sinergia entre as pessoas e entre os materiais e esses recursos que a gente tem disponíveis. Acho que esse gancho é
é o nosso grande desafio e o canal. Obrigada, Agus. Eu vou falar aqui, mas você pode me complementar também, que a gente vai batendo uma bola. Bom, então aqui pegando o canal, né, da colaboração, da experimentação, né, da questão do upcycling que a Agus estava falando, enquanto ela estava falando, eu lembrei, né, eu estava lembrando do que eu defino como moda sustentável ou processos, né, design sustentável. Para mim, é um processo holístico, né, que desde o início da cadeia produtiva até, né, o final de vida do produto, até o consumidor e o que vai acontecer com aquele material, com aquele produto no fim desse ciclo, né? Então, para mim hoje design sustentável é bem isso, assim, não é só na árvore. Eu até falo para os meus produtores, não começa na árvore, tem coisa que vem antes, tem pesquisa, tem os insumos, tem os materiais, tem né, todo equipamento. Então existe toda uma complexidade nas cadeias produtivas, né, e que vai além. E hoje, quando a gente pensa assim, também num pequeno histórico aí do design, da moda sustentável, a gente já vê, assim, já pode mapear alguns momentos, né? Então, assim, vejo que num primeiro momento teve bastante a questão da poluição, né? Da própria poluição do meio ambiente. Então, como melhorar esses processos, que é simplesmente fundamental. A questão social, né, dos produtores, como que essa cadeia produtiva trabalha, está engajada, tem esse bem viver, que é parte, né, também do trabalho, porque a gente passa, né, a maior parte do dia trabalhando, e aí eu falo de todos, seja do produtor ao empresário, né, então tem essa questão do bem viver. E então essa parte socioambiental que é muito forte nesse momento de cadeia produtiva, mas depois a gente passa para esse outro step da sustentabilidade, essa outra conscientização, que é ok, e agora o que a gente vai fazer com esses materiais, como que ele volta para o meio ambiente e como que o consumidor ele é participante desse processo, né? Então hoje o consumidor ele tem um papel ativo, não mais passivo, no uso dos produtos que ele compra e de como que ele se desfaz disso. E aí eu estava lembrando também quando o Favila comentou da questão, né, do descarte, né, do fast fashion, e eu morei 5 anos na Europa, e a primeira coisa assim, que me chocou horrendamente quando eu cheguei lá foi que as pessoas jogam roupa no lixo todo dia. É uma coisa incrível, absurda. O sistema que renova o tempo inteiro e desses excessos de produção, as pessoas jogam roupas no lixo, né? Existe até uma cultura de brechó, mas não absorve, na verdade, porque as roupas chegaram num nível de valor financeiro tão baixo nesses países que as pessoas usam e jogam fora porque não querem lavar. Para quê? Para que lavar? Né? Foi $2, foi $1. Para quê? Então, assim, isso é gigante, assim, é um problema hoje na Europa. O que faz com essa roupa que é descartada todo dia por muita gente, né? Então, voltando aqui, assim, na importância dessa discussão do upcycling, do fim de vida do produto e desse papel também do consumidor, né? Nossa, tem tanta coisa para falar, estou pegando os ganchos. E aí, né, então vamos voltar aqui na questão, ele falou de uma questão muito importante, que é a escala, né, e a experimentação também. E aí, bom, são realmente a questão da escala, quando a gente fala
de produtos, né, sustentáveis, a gente está falando hoje também de inovação, de pesquisa, de novos processos produtivos e de implementação desses processos, né, que já, por exemplo, num ambiente muito diferente que é a floresta amazônica. Então, falando aqui da produção da borracha, né, e aí está uma grande conexão com a Castanhal, que também trabalha com a juta da Amazônia, e eu amei quando eu descobri isso foi no Brasil Eco Fashion Week de 2018, que eu me conectei pela primeira vez com a Castanhal, que eu descobri que a juta era da Amazônia, porque eu já trabalhava com juta antes, eu já tinha tido outras... eu trabalhei bem no início da minha carreira, bastante com jutas. E aí ela agora retorna assim de outra forma e com esse novo background que eu não sabia, né? Que a juta da Castanhal vem da Amazônia e é um trabalho com comunidades ribeirinhas, então aí a gente tem uma grande conexão. Então, assim, falando da minha cadeia produtiva com comunidades seringueiras na floresta amazônica, né? Então, todo esse processo começa na universidade, junto com o Laboratório de Tecnologia Química, quando eu estava no mestrado. Então, assim, só trazendo já essa questão da colaboração, que é interdisciplinar, né? Não é só entre designers, e a colaboração na própria floresta. Quando a gente fala de cadeias produtivas na Amazônia, esse fator colaboração ele é essencial. Eu falo assim, sem a rede amazônica que eu fui construindo, né? É uma construção ao longo de vários anos, mas sem a rede amazônica que envolve vários parceiros, seja cooperativas, associações, ONGs, próprias entidades do governo local, outras empresas e as próprias comunidades, obviamente. Sem isso, você não consegue trabalhar com comunidades que estão a 3 dias de barco, né? Então, aí o extremo, né? Essa questão da colaboração, ela se torna essencial e é o que viabiliza o trabalho. Então, hoje, claro, com o tempo, a gente vai organizando a cadeia produtiva de forma que dependa menos, né, de tantos atores, mas para que ela se construa, são vários anos assim de colaborações que vão viabilizando aqueles processos, seja no transporte da borracha, numa ajuda para fazer uma capacitação. Bom, enfim, as dificuldades são inúmeras, porque até hoje tem comunidades que não têm meios de comunicação, né, são muito remotas e tudo mais. Então, tem todo esse trabalho. E por isso a escala é tão difícil, né, também. Então, são um desafio assim, que eu estou obsessivamente trabalhando também há muito tempo, como a Agus trabalha no upcycling, né? O meu é com essa questão das comunidades, de como ter esse engajamento, né? E aí eu acabo também trabalhando toda essa visão holística junto com as comunidades. Quando eu faço uma oficina, né, geralmente já mais de uma na mesma comunidade, porque a gente tem que retornar, aí a gente já começa a trabalhar a gestão da produção, para que esses processos fiquem mais, sejam mais fluidos, né? Bom, e aí, Agus me ajuda, porque são muitos assuntos, né? Vocês também podem mandar perguntas, mas eu queria falar um pouquinho também dessa nossa colaboração, né? Isso, e da questão... A Denise pediu para a gente falar mais sobre a colaboração com a Castanhal. Eu estava dando uma olhada aí, vamos contar Exatamente. Um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouco. Eu vou abrir teu site para também mostrar as fotos. Ah, tá, legal.
Isso, eu queria mostrar só rapidinho, porque falando da questão da experimentação, então, quando a gente vai trabalhar com esses novos materiais, eu acho que a grande riqueza, a grande descoberta é essa de experimentar, né? Quando as pessoas falam assim, tá, mas da onde você tirou a inspiração para fazer as joias orgânicas, né? Essas peças que são planas e se tornam tridimensionais no corpo, e foi muito dessa experimentação com o material, né, de descobrir que ele estica, ó. E aqui eu quero mostrar uma técnica de zero waste, né, que é o encaixe total de tudo. Então, de uma peça, eu tiro várias peças. E aí a pessoa fala, ah, então o anel era desperdício. Não, nunca foi. Eu criei essa peça e desses espaços eu já vou, no mesmo processo de criação, eu já vou desenvolvendo outras formas que saem dos espaços negativos, e aí é tudo encaixado na hora do corte. Então, eu trabalho muito já com esse sistema de zero desperdício há bastante tempo, né? E de monomateriais e tudo. E aí, então, vamos falar agora da colaboração com a Juta. Como eu falei, é um material que voltou para a minha vida agora, recentemente, e eu fiquei muito feliz de descobrir que também era da Amazônia, então essa conexão ficou ainda maior. A água está abrindo mais, mas a gente começou a trabalhar também com as sacarias, com essa ideia de que pode ser um upcycling dessas sacas de café, né, que são utilizadas uma vez, né, e desse material, que é maravilhoso, que é uma fibra natural, né, orgânica, tem todo esse trabalho social. Viu, Flávia? Uma coisa que é interessante a gente colocar aqui é que quando a gente fala de juta, a gente imagina, mas o quanto é isso no mundo, né? Mas pouca gente sabe que depois do algodão, a juta é a fibra natural que mais se produz em termos de escala. Então, isso é uma informação interessante. E quando a gente começa a andar para trás e ver que ela veio desde um processo lá atrás, ela é milenar, isso está em muitas aplicações que a gente às vezes nem sabe. Então, está na agricultura, como telas, por exemplo, que se vai para o chão, uma série de outros usos que vêm nesses milhares, vamos dizer, nessa era milenar de utilização dessa fibra. Isso é um ponto interessante. E essa parte da colaboração que você está falando, o que a gente sente se sabe que se precisa ir por essa direção do mais sustentável, mas a gente não sabe ainda muito como fazer isso em grande escala. Então, a experimentação é algo extremamente importante nessa pesquisa. Eu acho que esse é o ponto que a gente deve ressaltar, porque tem muita gente que eu acredito que está nos assistindo, muita gente que está fazendo curso, né? Principalmente os jovens, etc., que procuram esse propósito, essas novas gerações. Isso é um ponto muito bacana para começar a refletir, porque dá para fazer a diferença, mas tem que trabalhar muito, que é o caso, acho que a pergunta que eu fiz para vocês quando a gente estava no início da nossa conversa, né? As dificuldades que vocês passaram para poder chegar até aqui, muitas vezes até se quer desistir no meio do caminho, em função um pouco dessa escala e até do econômico. Então, acho que isso é um ponto legal para vocês abordarem também. Exatamente. Obrigada. E nessa, como a Agus falou também, essa trabalhar que é muito de experimentar os materiais, né? E ver o que os materiais, as roupas, as peças que já estão prontas nos dizem. E aí eu acho que essa bolsa, ela traduz muito isso, né? Uma sacaria inteira, é um saco inteiro de juta. Tem uma simplicidade, né, na montagem. E aí, tem várias formas de amarrar que transformam de amarrar a alça que transformam também a forma como o formato da bolsa. Isso é interessante também, porque você tem mais de uma bolsa em uma, né? E aí a gente trouxe isso, uma manta inteira de borracha, uma sacaria inteira e também o fio, essa corda emborrachada da Amazônia, né? Então, a gente parte bastante disso. Tem uma mochila também, que é parte do mesmo processo. Estava também no desfile, né, Agus? Acho que tem fotos aí também. As fotos dessa aí também. Do desfile. Uma coisa que eu queria falar, assim,
que vem desse olhar de aproveitar algo, né? De observar primeiro o material e falar, bom, quais são as características? Que para mim, assim, as duas coisas que mais chamaram a atenção da sacaria, que foi uma coisa que a gente usou tanto na bolsa, quanto na mochila, quanto no colete que a gente fez para o desfile também, que eu tô tentando abrir aqui para mostrar a foto, esse acabamento, né, que essa é a parte de cima, e essa listra, esse fio tinto que ela tem, né? Então, a gente conseguiu, colocando ela mesma para dentro, a base do saco está ali para dentro e fica a base da bolsa, e o acabamento da saca vira a barra da bolsa. E essa costura, que é super interessante também, essa costura que é feita de forma manual, também com fio de juta, que a gente conseguiu conservar, e obviamente a estampa, que é super característica dos cafés do Brasil. E a manta, como a Flávia estava falando, a gente usou ela inteira também. É a própria manta com as suas irregularidades, né? Com as bordas originais. Então, uma manta inteira e uma saca inteira. Acho que esse exercício de upcycling com desperdício zero, né? Aproveitando todo o material, é como um exercício de design muito muito rico, assim, essa limitação, né? Eu chamo de design por restrição. A gente parte do que seriam as restrições, que são as características, e aprofunda e espreme para que isso virem as novas características e o diferencial desse novo produto. E aí a gente fala também de um certo minimalismo, né, que é o de usar o mínimo de materiais, descartar o mínimo, né, tentar absorver o máximo do que a gente tem em mãos. Então, é a saca, a corda, a gente colocou o ilhós para dar acabamento já 5 pesos na consciência, porque a gente quer usar menos ainda. E por mim, né, se a gente consegue, nem as peças 100% juta, borracha, e é isso, né? Então, a gente trabalha muito assim essa questão de reduzir também essas complexidades de muitos materiais, de muitos detalhes, porque isso também é um problema quando você vai retornar para o meio ambiente, né, vai até fazer uma reciclagem, ou se o material é biodegradável. Então, quando você tem uma possibilidade de desmontar o produto de uma forma mais simples, isso também ajuda, né, nesse retorno no upcycle e tudo mais. Outro ponto importante aqui, Flávia, que é interessante, porque são coisas invisíveis, né? Exatamente. Tem uma estampa aqui, tem um amaciante que aqui não se falou, que tudo é natural. Porque imagina quando você está usando isso para uma embalagem de um café, e muitas vezes, né, você está falando de um produto natural, de transporte, você tem que pensar que o amaciante tem que ser natural, que essa cor que está sendo colocada aí nessa estampa tem que ter todo um trabalho de procura de materiais que também são naturais e não prejudiciais à saúde e à pele. Então, tem todo um contexto que já foi um aprendizado ao longo do tempo, e que não é só um aprendizado, mas que está certificado, porque quem compra isso para o primeiro uso, né, que é o uso primário, com certeza é um nível altíssimo de exigência, talvez até mais do que as nossas próprias roupas de hoje. E é muito interessante esse aspecto. Nas nossas roupas, acho que hoje, no Brasil, não se exige tanto como se exige num produto como esse, que vai trabalhar toda essa parte de alimentação. Verdade. Então, esse produto é super, né, característico, assim, de um movimento de moda sustentável, né, muito... traz todas essas características que a gente falou. E aí, gente, além da questão, né, dos materiais, da composição e tudo, e aí já como uma consequência, né, da colaboração que aconteceu no desfile, a gente decidiu, juntamente com a Castanhal, de fazer uma ação social com as bolsas, né? Então, 20% de todas as vendas vão compor um fundo que será revertido para apoiar comunidades, né? Então, agora, durante a pandemia, por exemplo, a gente trabalhou um outro produto dessa forma, e aí, como a gente trabalha com cooperativa, escolhemos uma cooperativa
conversamos com eles qual era a necessidade do momento, e aí foi possível reverter e ajudá-los, né, naquele momento. Então, a ideia é a mesma, a gente ter esse fundo a partir das vendas, e aí apoiando uma necessidade que seja apresentada por essas cooperativas no Acre ou no Pará, né? Eu trabalho nas duas regiões, e tem também as regiões onde a Castanhal trabalha. Então, a gente tem aí uma Amazônia inteira aí de produtores, comunidades. Então, um projeto que também beneficia, gera renda, né, para quem produz a juta, para quem produz os fios, para quem produz borracha, e para as costureiras que estão trabalhando com a gente na montagem das bolsas aqui no DF. Então, agora a gente quer saber o que vocês vão carregar de bom nessa bolsa. Eu estou procurando aqui as fotos do desfile para poder mostrar tanto as bolsas quanto o colete que a gente fez com as sacas da Castanhal. Eu coloquei aqui no site do evento. Se falhou, tem as fotos do desfile. Tá, se falhou, mas eu fui a hora, olhei meu computador, tá tão devagar, aí eu entrei no Drive. A primeira foto, na verdade, aqui da página, não sei se vocês querem... eu estou mostrando aqui. Tá. Porque a primeira foto da minha página do evento mostra justamente essa foto e a bolsa. Então, compartilha você, Flá. Eu vou tirar. Tá. E agora? Apresentar. Aqui no evento a gente vê a bolsa, né? E a capa de juta, aqui ela não aparece toda, né? Vamos ver aqui no outro... Aqui nas fotos do desfile também tem. Aqui a bolsa com a tampa azul, então vocês também podem, se alguém tiver interesse em comprar, pode sugerir qual a cor da borracha que deseja, a gente tem várias cores. E a capa juta, né, com os detalhes, vocês estão vendo? Estão vendo? Sim. Tá, com os detalhes em borracha, né, a gente também fez, vocês viram no making off a manga com as borrachas, esse detalhe aqui. Quer falar um pouquinho, Marcos? Para fazer esse colete, a gente partiu de uma modelagem de uma capa da Comas, que é uma capa Zero Waste, que a gente desenvolveu para 2 desfiles atrás, upcycling das ideias também. E aí a ideia foi ver como adaptar esse molde para poder usar a saca inteira, né? Para poder ter desperdício zero. E aí a gente usou, enfim, as características principais da saca, como comentei, e acabamos utilizando as bordas de algumas peças da Flávia de borracha, que ela guarda todo esse material, que são como se fossem as rebarbas, né? Que é um outro material, a gente usou bastante no desfile, inclusive em algumas peças que se desdobraram depois da nossa colaboração, que a gente usou essas tiras como alça de vestido, e a gente acabou usando essas rebarbas todas como acabamento, e aí tinha um desafio para como trabalhar a juta para ela estar em contato direto com o corpo, então a gente forrou ela toda com esses retalhos de linho, que é essa cor verdinha clara, que vocês veem que está toda ela forrada, matelaçada por dentro. Então foi uma forma de incluir a juta, ela é por todas as características dela, ser uma fibra super resistente, ela é muito boa para peças de outdoor, né? Para tipo jaqueta. Então, colocando forro ou dublando ela, dá para trabalhar ela muito bem como tecido para jaqueta, para capa, para casaco. Tem uma marca italiana que faz umas bombers e uns paletós maravilhosos com sacas de café, justamente. A gente conheceu durante esse processo.
enfim, foi bem interessante de trabalhar com material. Foi, como a Flávia falou, um começo, né? A gente mexendo, experimentando nele, começou a ver aí uns caminhos e é um... Eu imagino que a gente vai ainda inventar muita moda com essa. Sim, e assim, eu guardo tudo que sobra de borracha, né? Eu já trabalho com zero desperdício desde sempre, assim, mas eu guardo tudo também para se transformar em artesanato, outras peças, peças menores e tudo. E aí eu falei, nossa, ótimo, vamos utilizar tudo que não passou no controle de qualidade ou rebarra, né? Essas peças que estragam, às vezes, na própria produção, e eu guardo. Então, tem muito aí para a gente trabalhar, e com a Juta também já tem várias ideias novas. Bom, e estamos aí, vamos continuar nessa parceria que é amazônica, né? Sim, uma ideia, a voz do desfile. Eu estou dando uma olhada aqui nas perguntas. Ah, a Castanha já está respondendo. Então, beleza. Então, acho que é isso, né? Sim. Obrigada. Muito obrigada por vocês terem ficado. A todos que participaram. Obrigada. Está gravado também. Depois a gente compartilha para vocês também convidarem outras pessoas para assistir. Se alguém tiver mais perguntas. Obrigada, Fabíola. Eu queria fazer um lembrete, né? Só um fechamento aqui que eu estou batendo nessa tecla. Gente, a sustentabilidade não é para as próximas gerações.